vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Olá, boa tarde, tudo bem com você? O assunto do programa Caçador de Mim deste domingo é a procrastinação. Vamos saber por que temos o hábito de deixar as coisas sempre para a última hora e não entregá-las. Vamos bater também um papo com a psicóloga Nachara Zen, que vai nos ajudar a manter o foco e aprender a não empurrar as coisas com a barriga. Teremos ainda a reflexão do dia e um lindo videoclipe com a música Daughter. Daughters we love like you do. O programa Caçador de Mim começa agora. Eu, caçador de mim. Procrastinação. Quem nunca deixou alguma coisa para depois? E mais, se você costuma se enrolar em tantas atividades e acaba não saindo do lugar, está na hora de mudar o foco e começar agora. O trabalho vai se acumulando em cima da mesa e mesmo correndo contra o tempo, Laine nunca consegue fazer tudo o que precisa. O dia para ela é sempre pequeno e o jeito é deixar as coisas para depois. O problema é que esse amanhã nem sempre chega. Como o tempo é curto, o trabalho toma muito meu tempo. Eu fico praticamente 8 horas aqui. E aí eu quero estudar, eu quero viajar, tem a família que a gente tem que dar assistência. E eu tenho que priorizar algumas coisas. E essa de querer fazer tudo, né, não tem jeito. Então, é ruim porque, infelizmente, tem alguma coisa que eu quero muito fazer e fica para trás, infelizmente, né? Assim como Laine, muita gente tem o hábito de procrastinar. Essa palavra vem do latim e significa, na nossa linguagem popular, enrolar. A palavra teria sido publicada em inglês pela primeira vez por volta de 1548. Nessa época, o Brasil mal havia nascido e o termo já estava disseminado pelo mundo. Imagine a prática. No entanto, a procrastinação nunca foi tão presente na vida das pessoas quanto depois da invenção do computador. Com a internet, ficou irresistível não enrolar. Pelo computador, temos acesso imediato a uma indústria infinita de entretenimento. Um prato cheio para quem gosta de deixar tudo para mais tarde. A maioria dessas distrações são oriundas da falta de foco. Eu costumo dizer aos alunos que se você quer testar como você se distrai na internet, é começar a fazer uma pesquisa. Você encontra qualquer assunto na internet e qualquer assunto pode não ser interessante, chamativo, mas aquele assunto que é chamativo e é interessante pode não contribuir naquele momento para mim. Daniel explica que a procrastinação é bem diferente de preguiça. Enquanto preguiça é evitar trabalho, a primeira é ter muita coisa para fazer e deixá-la para a última hora. Como Rocky Balboa, os procrastinadores só funcionam no último round. A procrastinação, que é o deixar para depois, o que eu preciso fazer agora, ela acarreta ansiedade, acarreta estresse, acarreta frustração. As pessoas, quando elas não conseguem resultados naquilo que elas têm desenvolvido, a tendência é elas serem frustradas, estressadas, ansiosas. Trabalhar ou ficar nas redes sociais? Continuar assistindo o programa de TV favorito ou estudar para aquela prova difícil? E que tal dormir só mais 15 minutinhos? Talvez você não perceba, mas o tempo todo a gente tem que escolher o que fazer. E se você costuma deixar coisas importantes sempre para depois, está entre os 95% das pessoas adeptas da procrastinação. Um estudo feito com 4.000 brasileiros levantou que as pessoas mais deixam para depois. Em primeiro lugar, com 68%, está o adiamento da prática de atividade física. 64% deixam a leitura para depois. E mais de 52% adiam cuidados com a saúde. Por fim, quase 50% não se preocupam com o planejamento financeiro. Roberta já foi assim. Deixava os cuidados com a saúde e atividades importantes do trabalho para depois. Até que um dia caiu a ficha e resolveu mudar. Começou pela dieta e perdeu 30 quilos.
Antes, há cerca de um ano atrás, eu adiava várias ações que eu poderia ter. Então, eu deixava para depois, eu me sentia estressada, sensação de culpa. Então, aí eu decidi que eu precisava ter foco. E escolhi uma das coisas, uma das áreas também foi a área pessoal, que foi a questão que eu eliminei 30 quilos, né? Mas aqui no trabalho também. Então, eu fiz vários cursos, fiz cursos para ter autoconhecimento, ver o que eu poderia melhorar e assim evoluir o foco, porque o foco é uma escolha. Hoje, Roberta é super focada e não deixa nada para depois. Como ela conseguiu mudar? Procrastinar não te leva a nada, só te leva para trás. Então, é você escolher, fazer as escolhas certas e decidir ter foco, porque foco é tudo para um profissional de sucesso, para uma pessoa que quer ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Veja como parar de enrolar desde já. Aprenda a dizer não, não agende, resolva. Concentre-se no que estiver fazendo. Depois, veja o lado bom, mesmo nas tarefas chatas, elas podem ser divertidas. E não tenha medo de errar. Agora que você já sabe como parar de procrastinar, que tal começar amanhã? No próximo bloco, vamos saber o que fazer para deixar de adiar as coisas e quais os prejuízos da procrastinação. Não saia daí, a gente volta já já. Caçador de mim. Os números da violência doméstica em Goiás estão cada vez mais assustadores. Todos os dias chegam no Centro de Valorização da Mulher dezenas de mulheres, adolescentes ou crianças, em situações de desespero, agressão ou abandono. Por isso eu estou aqui, de mãos dadas com o Sevan, para pedir a sua ajuda. Seja responsável você também e ajude o Sevan a continuar ajudando muita gente. Eu ajudo o Sevan e você também pode ajudar. Saiba como alcançar a tão sonhada autorrealização. Acesse caçadordemim.com.br. Você pode assistir a todas as edições do programa, além de conhecer mais sobre o projeto Caçador de Mim. Em nossa loja virtual é possível adquirir camisetas, CDs, DVDs com a palestra musical, além de um lindo tag militar que reúne todo o conteúdo do Caçador de Mim num pendrive. Ainda vem um aplicativo em neurocoaching para sua autoavaliação. caçadordemim.com.br. Caçador de mim. Estamos de volta com o programa Caçador de Mim e o tema hoje é procrastinação. E aqui no estúdio nós temos a psicóloga Nachara Zen. Nachara, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Nachara, nos diga, por que é que nós temos esse hábito de adiar sempre os nossos compromissos? Então, esse hábito de adiar um compromisso, nós costumamos chamar de procrastinação, que é diferente da preguiça, porque a preguiça tem uma tendência a você não entender por que você vai fazer, você não querer fazer. E a procrastinação, ela está ligada mais ao hábito de você quer fazer, você entende que é necessário, às vezes é um objetivo seu, mas você vai adiando. Isso seria procrastinar. Nós temos essa tendência porque normalmente, quando uma tarefa é importante para a gente, ela faz com que a gente se sinta ansioso. E aí, a partir do que você se sente ansioso, o maior hábito que nós, seres humanos, temos é assim, sentiu ansioso, nós vamos tentar fugir desse problema para que a ansiedade diminua. E sempre vai acontecer. Cada vez que você foge de um problema, a sua ansiedade acaba diminuindo. Por quê? O seu pensamento mudou o foco. E é o seu pensamento que faz com que a sua ansiedade flua. Então, a partir do momento que você para pensar em outra coisa, você acaba diminuindo a sua ansiedade. Então, por isso que às vezes você precisa terminar a sua monografia, mas aí você vai dar uma lavada na louça, porque lavar a louça é menos ansiogênico do que fazer o que você precisa fazer. E a gente vai encontrar 1000 subterfúgios, né, para conseguir escapar. Então, e como que a gente deve fazer no sentido de não deixar que a autossabotagem, né, nos prejudique nesse contexto que você acaba de nos apresentar? A primeira coisa que precisa ser feito, primeiro, uma das questões é você entender por que você sente tão ansioso com relação àquela tarefa. Então, às vezes, a pessoa se sente ansiosa por qualquer tarefa que ela tenha que fazer. Isso pode estar ligado à autoestima dela, por exemplo.
Isso pode estar ligado a ela não acreditar que ela tem a capacidade de fazer. E isso pode estar muito escondidinho lá, você nem sabe que é isso que está te norteando, que é essa falta de autoestima, que é acreditar que você não seria capaz de fazer. Então, a procrastinação está muito ligada a isso, às vezes. Assim, você ter medo do resultado, você não acreditar que vai conseguir fazer, ou também está ligada ao fato de você não saber começar. Porque às vezes a tarefa é gigante. Por exemplo, uma monografia. Você teria que escrever 35 páginas. Por onde que você começa? É muito difícil quando você tem uma tarefa enorme na sua frente para você fazer e você fica perdido. Então, você não acreditar que você vai conseguir chegar lá. E aí você acaba adiando, porque você não sabe como você vai fazer, aonde você vai chegar, como você vai determinar. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é focar no seu objetivo. É fazer uma listinha mesmo. Listas são extraordinárias, porque você coloca por ordem de prioridade o que você precisa fazer primeiro. A monografia é mais importante do que lavar louça? Então, vamos colocar a monografia na frente. O segundo passo que você deve fazer é parcelar esse objetivo. Então, por exemplo, numa monografia, vamos continuar nesse exemplo. Numa monografia, você tem a introdução, você tem conclusão, você tem argumentação, você tem várias etapas. Então, se você divide aquilo ali em pedaços, fica mais fácil do que eu chegar para ti se eu chegar para ti e disser, me entrega essa monografia amanhã, é uma coisa. Se eu te disser, leia esse texto que vai fazer parte da sua introdução, fica muito menos ansiogênico para você, não fica? E a necessidade também de nós termos e vivenciarmos as recompensas, né? Uma vez que as etapas, então, são pré-estabelecidas num período de se poder ter recompensas, também isso ajuda, não é isso? Exatamente. Isso é extremamente importante. Uma outra questão que você pode usar é, para uma determinada tarefa, você já organizar os seus fatores que serão de recompensa. Então, por exemplo, Facebook, o Instagram, que todo mundo adora entrar, se você usar isso a seu favor, pode ser extremamente positivo. Porque o problema de você entrar em redes sociais não é o fato de você entrar, é o fato de você se perder lá dentro. É de você, em vez de entrar e ficar um pouco, você ficar muito tempo, você ocupar todo o seu tempo ali. Então, se você consegue usar isso a seu favor, pode ser extremamente positivo. Então, vamos voltar para o nosso exemplo da monografia. Você se propõe a ler o primeiro capítulo da sua introdução. Se você consegue fazer isso, você tem que se premiar com algo. Então, você poderia... Só que também a gente vai ter que estabelecer assim, entrar no Facebook, a sua premiação, você decidiu que vai ser essa? Tudo bem, agora você vai ter que delimitá-la. Então, você não pode se premiar com... entrar no Facebook é muito amplo, mas ficar 15 minutos no Facebook cronometrado, o seu celular despertando assim que terminar os seus 15 minutos, pode ser extremamente benéfico. Nachara, a gente sabe que o brasileiro tem essa mania de deixar tudo para a última hora. É o imposto de renda, é a compra do presente para o Dia das Mães, no Natal e assim por diante. Até que ponto esse aspecto cultural do brasileiro também incentiva esse hábito da procrastinação? Então, na verdade, os nossos comportamentos, tudo que a gente faz, tem uma ligação muito forte com a cultura que a gente vive, né? Porque a gente aprende a se comportar na comunidade que a gente está. Não é só um hábito dos brasileiros. Nos Estados Unidos também se procrastina, no Japão talvez se procrastine muito menos, né? Por quê? Primeiro que você aprendeu com alguém. Aqui, se você for observar aqui no Brasil, normalmente a gente tem o hábito de tentar não pensar nas coisas negativas, tentar não mexer no que está meio mal feito para não piorar. Você já ouviu falar assim? Não, pensa nisso depois. A hora que chegar, você vê o que você faz. Então, a gente já tem esse hábito. Outra coisa que acontece muito é que a nossa procrastinação ela é meio reforçada. O que é o reforço? É qualquer coisa que aconteça e mantenha esse comportamento, faça com que esse comportamento ocorra novamente. Então, às vezes, você não entrega o seu trabalho da escola, e aí você vai lá e fala com o seu professor e diz, não tive tempo. E aí, como ele já sabe que isso é um jeitinho brasileiro, ele olha para você e diz, então tá bom, tem mais 2 dias para entregar. Então, acaba sendo reforçado.
isso o tempo inteiro. Porque como todo mundo faz, todo mundo aceita que o outro também faça. E acaba virando um hábito, vira cultura. Cultura nada mais é do que a soma dos hábitos de todo mundo, não é? É o que todo mundo anda fazendo reunido. Então, a cultura influencia tudo. Influencia a forma como a gente pensa, influencia a forma como a gente lida com as dificuldades. Inclusive, esse hábito de estar ansioso e tentar fugir da situação para aliviar a tensão é algo muito cultural. A gente aprende muito isso. Como ressignificar, então, esse hábito, né, para que nós possamos, então, ter um comportamento de entrega mais efetivos e eficazes? O hábito é algo que você vai fazendo e faz de novo, e aí é reforçado e você faz mais uma vez. Os nossos comportamentos são selecionados. Então, a gente faz uma vez e ele acaba tendo uma função. O que a gente procura fazer? Associar algo positivo àquele trabalho. Então, é o que você já tinha falado, a gente pega uma recompensa e a gente se premia com aquilo. Nachara, então quais seriam os prejuízos de se adiar sempre a entrega de algo? Olha para você ver que interessante assim, ó. Se a gente tem parte dessa premissa que você começa a procrastinar, claro que não é só por isso que a gente procrastina, são determinações, você não procrastina só por causa da ansiedade. Mas vamos colocar assim, se você está procrastinando porque você fica ansioso para começar a tarefa, você imagina se o seu prazo vai diminuindo. Ali no finalzinho, a sua ansiedade vai a toda. Se no começo do seu prazo, a sua ansiedade ia, vamos colocar numa escala de 0 a 10, a sua ansiedade ela ia até um 6 e você já evitava, imagina perto do prazo final. A sua ansiedade às vezes vai para um 10, vai para um 9, que é extremamente angustiante, que às vezes pode provocar um ataque de pânico, por exemplo. Por exemplo, na questão de Dia das Mães, se você compra com antecedência, você consegue descontos, você consegue o produto que você quer. Se você deixa para o final, você acaba tendo que levar o que tem. Eu acho que o que mais prejudica é isso. Quando você procrastina, você não consegue fazer bem feito. Seja comprar o presente, seja organizar o que você tem que fazer, seja entregar um trabalho, entregar um projeto. Você nunca consegue fazer bem feitinho, porque na hora que você está executando, surgem problemas. Porque na hora que você está executando a monografia, por exemplo, começa a surgir teoria nova. E se você não tem tempo, como é que você vai abordar? A hora que você vai comprar o presente, de repente não tem mais aquela cor, não tem mais aquele produto, e você vai ter que se reorganizar. Então você acaba perdendo, fora o tempo que você perde não fazendo, você ainda perde mais tempo tendo que se reorganizar conforme os problemas vão surgindo. Sendo assim, o que fazer então para não procrastinar? Primeira coisa é entender por que você procrastina. Porque eu procrastino por alguns motivos, você por outros, certo? Então, a primeira coisa é tentar tratar isso. Se for um hábito muito arraigado, se for um hábito muito forte em você, que se você sempre procrastina para tudo, então talvez você precise de uma ajuda profissional. Agora, se você dá uma procrastinadinha de leve, se você dá uma procrastinadinha média, talvez você possa tentar o que a gente tinha falado. Conseguir associar algo positivo com aquela tarefa que você precisa fazer. Então, você parcela, primeira coisa, parcela a tarefa. Então, por exemplo, você tem que comprar presente para a sua família inteira no Natal. Talvez você parcelar, segunda-feira eu compro para os homens, na quarta-feira eu vou comprar para as crianças, no domingo eu vou comprar para as mulheres. Talvez você consiga se organizar melhor e diminua a ansiedade que você sente de ter que fazer uma tarefa muito grande. E aí, cada vez que você conseguir comprar, talvez você possa tomar um cafezinho, tomar um sorvete para se premiar pela tarefa que você conseguiu concluir. Nachara, eu queria então lhe convidar a fazer as considerações finais sobre o nosso tema de hoje. Eu acho que o mais importante quando a gente trata sobre esse assunto é saber que a procrastinação é um hábito. Então, assim como todos os outros comportamentos, hábitos são comportamentos, qualquer comportamento que você tenha, ele foi aprendido. E ele pode ser modificado.
Eu acho que isso é o mais importante. Você não nasceu procrastinador, você aprendeu a procrastinar. E como você aprendeu a procrastinar, você pode também inverter esse processo. Você pode aprender a fazer, você pode aprender a mudar. Tudo isso são habilidades. E as habilidades a gente adquire através de conhecimento, a gente adquire através de novos hábitos e de fazer 1, 2, 3 vezes até que aquilo vire um hábito de verdade. Então, não precisa se assustar. Se você tem procrastinado, você tem salvação. Sempre tem salvação. Isso pode vir através do autoconhecimento que você mesmo procura, mas também existem muitos profissionais que podem te ajudar. E aí a gente está preparado, esperando que vocês cheguem para a gente dar um norte. Né? Não quer dizer que tudo você vai aprender lá, mas você pode ter um norte para onde você seguir. Nachara, eu quero lhe agradecer muito pela sua participação, pelas suas contribuições. Obrigada a você. E o programa Caçador de Mim vai agora para um breve intervalo. Voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta e agora para a nossa reflexão do dia. E o texto de hoje se chama Não marque hora para ser feliz. Hoje levantei cedo, pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. Afinal, aprendi que é minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer às águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com o trabalho doméstico ou agradecer a Deus por ter onde morar. Posso lamentar decepções com amigos ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só de mim. Por isso, não procrastine o seu compromisso com a sua felicidade. Assuma que a felicidade é um estado de espírito. Não marque hora nem data para ser ou fazer alguém feliz. Surpreenda os seus amores, os teus clientes, teus amigos, teus subordinados, teus fornecedores. Surpreenda o mundo com o inesperado antes que o óbvio estrague tudo. A melhor hora para ser feliz é agora e a todo instante. Agarre a felicidade antes que ela te escape em vão pelos dedos. E lembre-se, ser feliz é o teu dom natural. Vamos assistir agora a um lindo videoclipe com a música Daughter. E eu quero agradecer a permissão que você nos deu de estar conosco hoje novamente. E te convido agora a assistir um videoclipe da música Daughter. I know a girl, she puts the colors inside of my road, but she's just like a maze where all of the walls are continually change, and I don't know I can stand her steps with my heart in my hands. Now I'm starting to see maybe it's got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers, they turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Oh, see that
red skin. It's the same she's been standing in since the day she saw him walking away. Now I'm left cleaning up the mess he made. So fathers, be good to your daughters, daughters who love like you do. Girls become lovers who turn her into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Boys, you can break. You find out how much they can take. Boys will be strong, and boys soldier on, but boys will be gone.